Boa noite, queridos irmãos. Que bom estarmos aqui nessa noite especial. É noite de Santa Ceia. Hoje não é noite de falar boa noite só, também feliz sábado, né? Então, se você não deu bom sábado, quem está perto de você ainda pode dar agora, né? Desejo um feliz sábado a todos que estão ao seu redor aí, para que a igreja possa estar conectada, né, no sábado e nesse momento especial dessa cerimônia. Eu acho que eu vou chegar ali atrás um pouquinho, enquanto vocês vão celebrando, para poder apoiar Como é que passou a semana? Quantos vieram pelo menos um dia ou uma noite? Tivemos sábado, domingo, né? Quarta, quinta e hoje. Quantos vieram um dia ou uma noite ao longo da semana? Deixa eu ver a mão. Amém. Eu quero agradecer a você que teve esse esforço sobre maneira para conseguir chegar aqui, né? Sabemos que, especialmente durante a semana, é bem mais complicado. E alguns não tinham como vir, né? Tem questão de estudo, de trabalho, a gente entende tudo isso. Então, ao mesmo tempo que agradeço a você que veio durante a semana, também quero agradecer a você que veio hoje, mesmo não tendo podido vir ao longo da semana. Nós estamos com uma casa cheia, uma igreja repleta, e é isso que torna a igreja bonita. Me permita lembrar que o lava-pés praticamente já encerrou, né? Fizemos o lava-pés na entrada. Se alguém não lavou os pés ainda, vai ali ao fundo agora, um diácono vai ajudá-lo e lave os pés. Não deixe tomar ceia por isso, mas faça isso agora, tá bom? Porque o lava-pés ele já foi feito na entrada. Se alguém não conseguiu, não lembrou, chega ali atrás agora, um diácono, uma diaconisa vai te ajudar e você faz o lava-pés ainda agora, para não ter problema para tomar a ceia daqui a pouquinho, tá bom? Assim que todos são bem-vindos à mesa da ceia do Senhor. Muito bem, durante essa semana nós estivemos aqui trabalhando em cima do tema do Calvário, da Semana Santa, da Semana de Páscoa, né? E esse ano, na Igreja Adventista na América do Sul, a Semana Santa tem como tema Marcas de Cristo, né? E aí então nós estivemos durante a semana estudando um pouco desse tema, mas especificamente nós entendemos, e aqueles que vieram durante as noites já compreenderam isso, que para entender as marcas de Cristo no Calvário é preciso entender o preço da ressurreição. Então eu não tenho como reprisar tudo agora, porque ficaria altamente cansativo, longo, não dá. Hoje tem que ser mais curto e não mais comprido, né? Porque é noite de Santa Ceia. Mas com certeza absoluta, os que vieram durante a semana perceberam que nós estamos analisando vários aspectos do Calvário sob o prisma da ressurreição. É interessante porque para estudar as marcas de Cristo, nós não estamos analisando a história, por exemplo, de Cristo. O tempo em que ele aqui viveu, os 3 anos em que ministrou, tanta coisa bonita foi feita, tantas curas, tantas mensagens, tantas profecias. Mas para entender as marcas de Cristo, o que realmente conta é entender as marcas ou o preço da ressurreição. E por quê? Então, hoje eu quero estudar um pouquinho com você o pedaço que falta para entender o preço da ressurreição. Nós vamos usar um texto base, que é 1 Coríntios capítulo 15. Se você tem sua Bíblia aí e quiser abrir em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos passear um pouquinho nesse capítulo da Bíblia hoje, tá bom? 1 Coríntios capítulo 15. O texto de 1 Coríntios 15, ele contém a mais completa explicação do processo da ressurreição. Se você pegar a partir do verso 51, nós não vamos ler isso agora, mas você pode conferir. Paulo fala: eis que vos conto um segredo, um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos Preste bem atenção. Eu vou repetir esse versinho 51, porque nele está todo o segredo do que a gente tentou estudar durante a semana toda.
Se você perdeu alguma noite, mas captar a mensagem agora, ainda dá tempo de entender, tá bom? Paulo fala em 1 Coríntios 15:51 assim: eis que vos conto um mistério, um segredo. Nem todos, mas seremos todos. Eu pergunto, você responde: o que é dormiremos e o que é transformados? Qual é a diferença? É a morte e a ressurreição. Hã? É a morte e a ressurreição. Talvez nem todos morrem, né? Paulo já dizia: ó, os vivos que ficarmos. Então, a partir daqui, vocês estão certos do que estão respondendo, né? Lembra que a gente viu até durante a semana, não precisava ver porque todo mundo sabe disso. Jesus, ele não chama a morte de morte, chama de sono. Lázaro não está morto, está dormindo, né? E eu vou para acordá-lo. Mas Senhor, se ele está dormindo, é porque ele está bom. Então está tudo certo, não precisa nem ir lá. Os discípulos falaram. E Jesus falou: tá bom, então eu vou falar um português que você entende melhor. No caso ali, um hebraico que você entende melhor. Lázaro está morto. Porque Jesus chamava a morte de sono. Por quê? Porque ninguém morreu até hoje. Ninguém morreu até hoje. Quem está no cemitério não está morto, está? E se ele for mal, está morto ou está dormindo? Por que dormindo também? Porque todos acordarão. Uns na primeira ressurreição, outros na segunda ressurreição. Um na ressurreição dos justos, outros na ressurreição dos ímpios. Mas de verdade, ninguém vai ficar morto como está no dia da volta de Cristo. Todos terão que acordar. A diferença é que os que acordarão na primeira ressurreição acordarão na primeira fase da volta de Cristo. A gente diz que a volta de Cristo é a segunda vinda, porque a primeira é quando ele veio por Maria. Pois então o final do milênio é a terceira volta de Cristo, que ele vem de novo, só que agora para executar a sentença do juízo final, tá certo? Então Jesus ainda vai voltar nessa terra duas vezes. Na primeira vez ele volta, busca os salvos, leva na nuvem para o céu e já estarão a bordo da nova terra, e estarão durante o milênio vivendo a vida do salvo já. Mas no final do milênio ele desce agora com a nova terra e os salvos e vem novamente a essa terra para destruir o pecado e tudo que tiver aqui na terra, porque senão não dá para destruir o pecado. Essa destruição final, ou juízo final, diz a Bíblia que tudo será feito novo. Todas as primeiras coisas passaram e agora tudo será feito novo. Não é possível que aqui nessa terra fique uma construção, um banco, um chão, uma atmosfera, um céu. Todo o céu atmosférico que vemos tem que ser destruído, porque está tudo contaminado pelo pecado. Por isso a Bíblia diz que não haverá mais nem o mar, nem o céu já não existe. Quer dizer, na nova terra não vai ter mar, não vai ter céu? Vai, mas não é esse céu, não é esse mar. Na nova terra tem o mar de vida, como é que não vai ter mar? Mas esse mar que aqui está tem que ser destruído também. Então a destruição do juízo final não é semelhante a um incêndio como de Sodoma e Gomorra. A destruição do juízo final é algo que vai consumir toda a camada da terra até o seu miolo, até o seu centro. Não ficará nada, nem uma molécula, porque tudo que tem aqui nessa terra está contaminado pelo pecado. Está claro isso, né? Acho que isso não há dúvida. Então, dentro desse contexto, é que nós entendemos que haverá a segunda ressurreição para os ímpios que ressuscitarão para o juízo final, e antes, na volta de Jesus, a primeira ressurreição para o justo. Tudo certo até aqui? Então, agora dá para entender o que é a ressurreição. O que é a ressurreição, pastor? Ué, aí nesse texto de 1 Coríntios, a ressurreição nem é chamada de ressurreição, é chamada de transformação. Nem todos dormiremos, mas todos seremos. E é interessante porque numa leitura rápida te dá a impressão que dormir é pior do que ser transformado, que dormir é mais raso, né? Que ser transformado é mais raso. Ser transformado, está transformado, porque é na velocidade do piscar do olho
que você é transformado, mas é também na velocidade do piscar do olho, conforme diz aí em 1 Coríntios, que o morto ressurge. Então a ressurreição não é um morto voltando a viver, porque morto não pode voltar a viver. Mas quando Lázaro foi ressuscitado, ele ressuscitou e depois, mais tarde, ele voltou a morrer, porque ele morreu, ele está morto hoje. Quando foi ressuscitado o filho da viúva de Naim, quando foi ressuscitada a filha de Jairo, todos os que já foram ressuscitados para uma morte que era um sono. Mas eles voltaram a dormir, voltaram a morrer e estão mortos hoje. A verdadeira ressurreição não pode prever que a morte volte. Não haverá mais morte, diz Apocalipse, nem pranto, nem dor. Tudo passou. Todas as primeiras coisas são passadas. Então, quando nós falamos de ressurreição, nós não estamos falando do morto voltar a viver, mas do morto vencer a morte. E os vivos poderão vencer a morte sem dormir, porque morto você já está. Opa! Segunda coisa, estou dizendo coisas muito profundas, por isso eu estou com doses homeopáticas, né? Comprimidinhos pequenininhos, para não machucar de vez. A segunda informação que eu estou te dando: todos nós já estamos mortos pelo pecado que habita em nós, que diz isso a Bíblia. Nós não seremos mortos, nós já nascemos condenados à morte. Seja você rico ou pobre, seja você bonito ou feio, né? Homem ou mulher, não há um ser humano sequer que não vai morrer. Mais certo do que nascer é morrer. Houve um tempo em que a ciência tentou computar a vida como uma contagem regressiva, porque de verdade, eu não deveria contar que eu tenho, no meu caso, 59 anos, em julho agora eu faço 60, dia 15 de julho. Porque na verdade eu não tenho 59 anos, eu tenho mais. Porque quando eu fui gerado no ventre de minha mãe, eu já era vivo, mas não conta. Só ali foram mais ou menos 9 meses de vida. Se um feto é tirado e aborta-se no meio da gravidez, mata-se uma vida. Por isso os cristãos não concordam com o aborto voluntário, apenas com o aborto involuntário, né? Porque o aborto voluntário é decidir matar, é decidir tirar uma vida. Quando começa a pulsar o coração, já começa a haver vida, e essa vida já contém tudo, apenas agora vai ganhar um acabamento mais bem feito. Mas de verdade, a concepção vem desde quando os nossos pais se amaram, se apaixonaram e decidiram namorar, casar e finalmente ter filhos. Então, a nossa data de nascimento mesmo, ela é difícil de calcular. Ela é quase que eterna, porque nós nascemos quando Deus planejou criar o céu e a terra. Ele já tinha um plano para a sua vida e para mim. O que é mais fácil de calcular é a nossa data da morte. Eu tenho 59 anos de idade. Você acha que eu ainda vivo mais 59? Não precisa, você não vai me decepcionar. Não precisa mentir. Não tem chance. Eu não vivo mais 50 anos. Nem 59, nem 50. E provavelmente eu não vivo mais 40 anos, porque eu não creio que chegaria assim. Por quanto tempo eu vou viver ainda? Não sei, tem gente com 60 que tem cara de 80, e gente com 80 que tem cara de 60. Mas eu já vi o mais judiado continuar vivo e o mais conservado em primeiro. Então, nessa história é melhor não fazer conta nem competir, que aí na frente pode ir. Eu não tenho problema com isso, pode furar a fila, né? Mas o que eu sei é que cada vez que eu visito meu pai, que tem 88 anos de idade, ele fala de como vai ser quando ele morrer. Ele me elegeu para cuidar dos filhos, ele pediu que eu fizesse toda a partilha, falou: filho, você eu acho que dá conta do recado e tal, e por algum motivo então toda vez que eu vou visitar meu pai, ele volta, narra um pouquinho, fala: deixa eu te explicar uma coisa. Ele é tão preocupado com isso que a casa dele não está no nome dele nem por usufruto, para não ter briga de herança. Ele pôs a casa dele no meu nome, para que eu pudesse dividir para os filhos sem ninguém brigar com ninguém. Isso na decisão dele. Por quê? Porque ele tem 88 anos de idade.
A última vez que eu estive lá, cerca de uns 2 meses atrás, ele veio falando assim, eu falei, pai, fica tranquilo, o senhor está bem, o senhor está forte. Meu filho, eu posso viver mais 10 anos, mas tudo diz que daqui 2 eu tenho 90. Tudo diz que se chegar a 90 não passa muito. Você percebe como é que existe uma contagem regressiva? Tem uma atriz, que não é atriz na verdade, era nem sei que nome dela, né? Mas era uma popular brasileira, né? Dercy Gonçalves. Ela, quando estava viva, comprou um mausoléu, decorou o mausoléu onde o caixão dela ia ficar, comprou um caixão e mandou instalar ar-condicionado no caixão dela. Porque eu detesto calor. Quando eu morrer eu quero ter ar-condicionado no meu caixão. Isso me lembra os faraós que equiparam toda a pirâmide para que depois de mortos pudesse ter o conforto. Só que isso é uma tremenda de uma falta de conhecimento, porque caixão não tem gaveta e defunto não sente nada. Por isso, meu irmão, se você permite um conselho fora do sermão, tem que dar flor, dar em vida, porque depois de morto ninguém agradece, porque o morto nem enxerga. Tá certo? Você vai falar assim, eu quero fazer uma homenagem, não dá mais, já foi. Devia ter feito enquanto estava vivo ainda. Então você quer homenagear alguém? Vai dar um beijinho, fala eu te amo. Enquanto está vivo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando morreu, não precisa falar mais nada. Porque também se falar, não escuta, não é? Então, queridos, prestem bem atenção. O processo da morte, ele pode chegar antes da volta de Cristo e estarmos dormindo. É o que disse Paulo. Mas nem todos dormiremos. Porque Jesus pode voltar e a morte não ter completado o processo e alguém de nós estar vivo ainda, ou todos nós estarmos vivos ainda, né? Paulo fala, nem todos dormiremos, e com todo respeito, não faz a menor diferença para efeito teológico. A única diferença de quem está vivo até lá é que teve um tempo a mais de graça, de porta da graça. Até que a porta da graça feche, você pode mudar, se arrepender e salvar. Se morrer, a porta da graça fecha naquela hora. Essa é a única matemática que voga. Porque do resto, o certo para Deus é ao contrário dos homens. Se para os homens certamente você vai morrer, Deus fala assim, nem todos vão morrer, mas todos serão ressuscitados. Ou seja, todos serão transformados. O que é transformado? Se analisamos o que é dormir, o que é ser transformado? Ser transformado é o corpo mortal ser glorificado, a semelhança do corpo de Cristo. Ninguém vai subir ao céu se o corpo não estiver glorificado. Agora nós podemos falar o ponto central. Hoje eu estou dando menos volta no muro de Jerusalém para não ficar tão tarde, porque tem ceia, né? Então já estou na metade do fim agora, tá? Dentro da teologia e dentro do cristianismo, a única coisa que importa é que Cristo ressuscitou. Amém. Quem segue Buda, se descobrir que Buda está morto, o budismo continuou depois da morte do Buda. Quem segue Maomé, se no mundo islâmico descobrir que Maomé está morto, o islamismo continuou depois da morte de Maomé. Quem segue o espiritismo, depois do Chico Xavier morrer, né? Depois dos grandes líderes do espiritismo morrerem, o espiritismo continua assim. Quem segue Hare Krishna, Seixinoye, pode botar o que você quiser. Mas para o cristianismo, se Cristo não ressuscitou, o cristianismo não pode existir. Vamos ver aí 1 Coríntios 15. O texto principal de hoje está a partir do verso 14. Mas lembre-se que Paulo, em todo o capítulo de 1 Coríntios 15, ele está explicando sobre a verdadeira ressurreição. E aí ele anuncia que a ressurreição de Cristo é o penhor do cristianismo, é a garantia, é o valor do cristianismo. Você entende isso? Olha o que diz o verso 14 em diante. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Porque nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus,
porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Do que Paulo está falando? Do que acusavam o cristianismo. Paulo está dizendo o seguinte: os judeus e os gregos estão dizendo que Jesus não ressuscitou. Ele está explicando as razões que eles dão. Porque Deus não ressuscita ninguém. Lembra que eu já expliquei que o saduceu pregava que a ressurreição bíblica é impossível? Que Deus não ressuscita ninguém? Então Paulo está usando esses argumentos e explicando que esses argumentos chegam à conclusão que Cristo não ressuscitou. E daí no verso 17, no 16 ele fala: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vocês os vossos pecados. Sem a ressurreição de Cristo, nada funciona, nem o perdão, nem a graça, nem a justificação, nem a redenção, nem a santificação, nem a glorificação. O cristianismo não tem outra chance. Você sabia que foi feita uma pesquisa há 2 anos atrás, em Londres, por um instituto de pesquisa universitário, que é ligado à Universidade de Oxford, e pesquisou entre os cristãos se todos os cristãos têm ou não têm certeza que Cristo ressuscitou. 37% dos cristãos disseram em Londres que não têm certeza que Cristo ressuscitou. 37% dos cristãos não têm certeza que Cristo ressuscitou. Essa pesquisa foi ampliada para toda a Europa. Melhorou? Piorou. 52% dos cristãos na Europa não têm certeza se realmente Cristo ressuscitou. Meu amado, pode parecer algo que para você não faz nenhum sentido, mas se você não tiver certeza da ressurreição de Cristo, aposente toda a fé, jogue fora toda a Bíblia, porque todos os pendores da Bíblia dependem da ressurreição de Cristo. Então, para que não fique dúvida o que aconteceu na ressurreição de Cristo, eu falei ontem rapidinho, vou dar uma lembrada hoje para poder fechar o nosso tema de hoje. Primeiro, Cristo não morreu a primeira morte. Segundo, Cristo não ressuscitou a primeira ressurreição. Cristo morreu o juízo final. A morte de Cristo na cruz foi a condenação do juízo final. É a morte que só vai morrer o ímpio depois da volta do milênio, no final do milênio. Até aquele dia ninguém morreu essa morte. E eu expliquei ontem que houve na Bíblia, por amor de Deus à pessoa de Moisés, uma janela que a teologia não consegue explicar. Porque Moisés morreu a morte da primeira morte, mas Jesus deu a Moisés a ressurreição da segunda ressurreição. Porque ele levou Moisés direto para o céu. Ele não deixou Moisés vivo. Ele não ressuscitou para dizer: Moisés, agora você ressuscita, entra na cidade prometida, na terra que eu prometi, na Canaã, curte ali o início da vida, faça complete a missão. Eu te ressuscitei. Depois lá na frente você vai morrer de novo. Não, quem completou foi Josué, porque Moisés foi ressuscitado e levado vivo para o céu. Logo, a ressurreição de Moisés foi a primeira ressurreição, mas com o peso da segunda. Aqui há um problema que a teologia não consegue explicar. Ou Moisés vai ter que ser glorificado lá no céu, na mesma hora que os santos na terra serão glorificados, ou Moisés já foi glorificado para o céu. Na minha forma de entender da teologia, eu não brigo com isso. Eu já sei o que eu acho que é, mas sou eu. A teologia é altiana, tá? Eu sou bem sincero em tudo que eu falo. Eu não posso acreditar que Moisés teve a primeira ressurreição, porque eles não suportariam subir o céu. Por que você vai ter que passar pela ressurreição da glorificação antes de ir para o céu? Por que na volta de Cristo, num piscar de olhos,
os vivos serão transformados e os mortos já ressuscitam transformados. Continue lendo 51 a 57 para você ver, diz assim: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Porque quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e esse corpo mortal se revestir da imortalidade, aí estará cumprida a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. E Paulo ainda zomba: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Paulo ainda zomba da morte ainda. O que esse texto está dizendo é que enquanto não houver a incorruptibilidade, a imortalidade, a glorificação, a morte ainda está vencendo. Mas a morte perde o jogo, a morte é derrotada no instante em que um filho de Deus for glorificado. Então essa é a primeira razão pela qual todos teremos que ser glorificados. Segunda razão: se você não for glorificado no dia da volta de Jesus, você vai morrer quando olhar para Jesus. Porque o Jesus que descerá na nuvem do céu não é o mesmo homem que viveu na terra e morreu na cruz. É o Jesus revestido de toda glória, ao ponto que o ímpio vai morrer quando olhar para Jesus. E o justo só não vai morrer porque no ato em que ele olhar para Jesus, ele será transformado. Todos seremos transformados. Quando a nuvem aparecer, vindo agora nos buscar, e a glória de Jesus e de seus anjos for vista na terra, todo ser humano verá, todo olho verá. E então todo ser humano vai morrer ao ver a glória de Jesus. Mas o justo, na hora que olhar, na velocidade do piscar do olho, terá o seu corpo transformado, glorificado. Você não pode ir para o céu, você não pode ver Jesus, você não pode ver os anjos, se não estiver glorificado. Terceira razão: você já parou para pensar como vai ser a viagem daqui para o céu? Já parou para pensar? Você sabe como é difícil viajar pela atmosfera? O ser humano inventou uns tais foguetes e ele consegue chegar aí na atmosfera. Ele não consegue chegar em planetas. O único que ele chegou que não é um planeta é a Lua. E assim mesmo há controvérsias. Mas aqui eu não estou para defender os iluminados, né? Esse papo não é meu. O que eu sei é que o ser humano recém está tentando conseguir chegar a Júpiter, a Marte ou Júpiter, porque ele gostaria de achar vida ou possibilidade de vida para achar um jeito de migrar a humanidade toda para lá. Mas realmente passar pela atmosfera é vencer os gases da atmosfera. Se você subir numa aeronave, um avião, indo daqui para algum lugar, os aviões estão cheios de gente o tempo todo, e não houver pressurização da cabine, você não tem ar que dá para respirar lá em cima. E você ainda não está na atmosfera, você só está em grande altitude. O ser humano sem proteção, ele não consegue mergulhar numa grande profundidade, nem voar numa grande altitude. Mas se a aeronave for tipo foguete, ônibus espacial, e avançar mais para o alto ainda, e chegar na camada da atmosfera, os gases fazem explodir, decompor, desintegrar. Você sabia que quase todo dia cai algum tipo de coisa lá do céu para a terra? Um tal de um cometa, de uma pedra, e infelizmente hoje em dia tem caído muito lixo espacial, porque a humanidade anda soltando um monte de satélites, um monte de coisas grandes lá para cima, e nunca ninguém vai lá recolher. O ser humano conseguiu estragar a Terra e conseguiu estragar a atmosfera da Terra. Olha que ponto vai a humanidade. Deus falou: olha, administra o planeta. E o homem falou: tá bom, vou destruir tudo, vou fazer tudo ficar corrompido, sujo, estragado. E você sabe por que você não se preocupa com as coisas que caem lá de cima? Exatamente porque os gases da camada da atmosfera destroem, desintegram as coisas lá de cima. Vem uma pedra que é do tamanho de Nova York, quando ela cai um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Ou seja, se você tentar subir para o céu na nuvem sem ser glorificado, você vai ser desintegrado antes de sair da atmosfera da Terra.
Então a terceira razão pela qual o justo tem que ser glorificado é porque o justo vai subir numa nuvem, e nessa nuvem, sem nenhum tipo de proteção aeroespacial, vai subir e vai atravessar não só a atmosfera da Terra, mas toda a atmosfera universal celestial. Vai ver os astros, os planetas, vai passar vendo com seus próprios olhos, sem nenhuma proteção, como os anjos enxergam, porque a partir do momento da volta de Cristo, você já poderá ir a qualquer lugar do universo. Vou repetir: você já poderá ir a qualquer lugar do universo sem ser consumido. Sabe o transporte do céu? Não são as asas. As asas são meios de aprender a voar. E voar no céu não é meio de transporte, é meio de opção. Você pode andar, correr, mergulhar, voar. Fique tranquilo, você foi criado para usufruir de tudo que existe no universo. Ellen White diz que o transporte no céu será na velocidade do pensamento. No poder do piscar do olho, você vai a qual verso? Tão rápido quanto você pisca os seus olhos. Se o seu corpo não for glorificado, você não pode ser. E a principal razão ainda não dei. A principal razão é que nada entra no céu se do céu não veio. Isso está no Evangelho de João. Nada entra no céu se do céu não veio. Jesus saiu para a terra, venceu o pecado e subiu para o céu. E para que você possa entrar no céu, você tem que estar protegido e glorificado pelo sangue de Cristo, o poder do sangue de Jesus. Então, queridos, qual é o preço da ressurreição? É o preço de nunca mais existir esse corpo e nascer realmente uma nova criatura. Em nenhum ato de ressurreição o morto volta a viver. Em todo ato de ressurreição Deus dá uma nova criatura, um novo corpo, uma nova carne. Mas quando Cristo voltar, a ressurreição dos justos será igual à ressurreição de Cristo. Por isso, quando ele ressuscitou, Maria Madalena foi tocada, ele falou: não me toque porque eu ainda não subi ao Pai. E se você me tocar, você não pode me tocar mais. Eu preciso ir ao Pai, o Pai vai aceitar, vai aprovar o meu sacrifício, vai me revestir de capacidade para voltar para a terra. Nada que vem do céu sem estar revestido de capacidade. Um anjo que vem do céu, você enxerga como se fosse um homem. Você nunca enxerga o anjo pelo anjo. Queridos, a Páscoa não celebra, preste bem atenção, a cruz. A Páscoa celebra a vida eterna. É por isso que a Páscoa contém os emblemas que contém a ceia. O corpo de Cristo é o sacrifício do Calvário. O sangue de Cristo é a nova aliança. No corpo de Cristo você celebra a vitória sobre a miséria do pecado, que moeu o corpo de Cristo porque ia moer o meu corpo. Mas no vinho, no suco de uva, você celebra a aliança da vida eterna. Por isso Jesus faz do suco de uva a cerimônia da nova aliança. O que ele fala? Eu digo que desde essa hora eu não mais beberei do cálice do vinho e do suco da uva, até o dia que estiver aonde? De novo convosco no reino do meu Pai. E isso é literal. Ellen White viu a visão da grande ceia. Quando os salvos subirem aos céus, há algumas coisas que já estão reveladas. A primeira delas é que nós chegaremos no céu cantando as palavras dos Salmos 24. Abri, ó céus, as vossas portas, eis que se aproxima o grande Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. E aí a pergunta: e quem é o Rei da Glória? Quem é o Senhor dos Exércitos? E aí então a resposta no contracanto: o Rei da Glória, justo e fiel, é o Senhor dos Exércitos. E aí então o contracanto vira: primeiro os anjos cantam e os salvos perguntam. Depois os salvos cantam e os anjos perguntam. A segunda coisa é que quando esse cortejo celestial estiver entrando no céu, nós seremos recebidos para sermos coroados. Na cerimônia da coroação, já fica claro
que o pecado foi vencido. E há uma revelação fantástica nessa cerimônia, porque Deus vai dar a primeira coroa para Adão, porque Adão é o pai de todos nós, e por Adão e Eva o pecado entrou na terra. Adão e Eva, quando viram a primeira folha cair, choraram, porque eles perceberam que provocaram a capacidade de morrer. E agora eles vão ver toda a sua descendência, que são os salvos. E Deus dará a coroa para Adão e colocará sobre a cabeça dela. E colocará a coroa sobre a cabeça dela. Adão, aquela coroa não está aqui hoje, né? Adão está aqui, né? Aonde? Aí, na cima da Bíblia aí. Aqui está de espinho. Ah, mas não é a outra, a brilhante lá. Tinha de glória, né? Mas deixa para lá, não tem problema. Não é só a ilustração. Sabe o que Adão vai fazer quando ele for coroado? Ele vai tirar a coroa. Sabia disso? Ele vai devolver para Deus. Ele vai tirar a coroa e vai pôr nos pés de Jesus. E aí White diz que com lágrimas caindo dos seus olhos, ele mostra. E depois mostrará os salvos, dizendo: Senhor, eu não posso ser coroado. Por minha causa todos eles sofreram pecado. Jesus compreenderá, respeitará a dor de Adão. Ele vai pegar a coroa dos filhos de Adão e vai dar para Adão e para Eva. Adão e Eva coroarão seus filhos. E então os filhos de Adão coroados vêm junto com Adão e Eva para coroar os descendentes, até chegar em cada um de nós. E finalmente, quando todos estivermos coroados com a coroa dos justos, Adão se põe diante de Cristo, se ajoelha abaixo e diz: agora eu posso permanecer coroado. Agora que todos os que eu levei para o pecado foram tirados do pecado pelo Cordeiro de Deus, eu também posso ser coroado. Depois dessa linda cerimônia, vamos direto para onde? Para a mesa da ceia dos salvos. Ellen White viu uma mesa de 0 quilométrica. Não era possível da ponta da mesa enxergar o final. Dos dois lados. Na ponta, na cabeceira da mesa, preside a ceia dos salvos o próprio Senhor Jesus. Os anjos ficam em pé ao redor dos salvos na mesa, porque eles serão os diáconos que vão servir o pão e o vinho. Você entende que isso aqui é literal? Você entende que isso aqui não é um símbolo que o cristianismo inventou? A Páscoa é um símbolo que o cristianismo inventou. O Natal é um símbolo que o cristianismo inventou. Isso aqui é literal, foi Jesus que criou. E ele falou: é assim que nós vamos inaugurar a vida eterna. Então ele falou: naquele dia eu voltarei a tomar. E desde que ele falou isso na ceia com os discípulos, Jesus não deixou parar em seus lábios nem a uva, porque a aliança é o compromisso. Cada vez que ele vê a uva, é onde ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Os lábios de Jesus degustam a vontade do dia da salvação. Meu primo, o pastor Fernando Iglesias, compôs um hino que diz: só falta você. Porque Jesus, ele das 99 ovelhas, que vai buscar a única que se perdeu. Enquanto todos os salvos não estão à mesa, ainda falta você. Sabe, queridos, a celebração da Páscoa celebra as marcas de Cristo, mas para nós as marcas de Cristo desaparecem quando nós somos transformados. Nenhuma ruga, nenhuma cicatriz, nenhum defeito físico, porque todas as marcas do pecado Jesus tomou no corpo dele. Mas o corpo de Cristo é o único corpo que não ficará perfeito, que continuará tendo as marcas do meu pecado. Por que eu não terei mais marcas? Porque eu terei as marcas de Cristo. As marcas de Cristo não são ruins, são boas. Quem me machuca é o mundo, quem me machuca é o pecado. As marcas que me fazem chorar, as marcas que me fazem sangrar, as marcas que me fazem crucificar o meu mestre,
As marcas que me fazem pecar contra o meu Deus são marcas do pecado. Todas elas são vencidas em nome de Jesus. Amém. Celebrar as marcas de Cristo não é analisar as marcas do pecado, porque essas não são marcas de Cristo, são do pecado. E Cristo mesmo venceu. Celebrar as marcas de Cristo é deixar que Cristo mude as suas marcas cada dia um pouquinho. O que vai ficar para o dia da volta de Cristo é a glorificação, mas a santificação é agora. É agora que Ele muda cada dia um pouquinho das marcas que você tem do pecado em você. Desde uma doença, uma dor, claro, também, mas um gênio terrível, uma forma mentirosa de ser, uma vontade danada de pecar, de um pecado que você já venceu. Eu já lidei com pessoas que estavam há 30 anos longe do vício, caíram de novo. Teve um rapaz que eu fui pastor dele, ele estava há 30 anos sem usar nada, nenhuma droga. Numa noite de ano novo, deprimido pelo momento de vida, ele foi no morro e cheirou um papelote de cocaína. E dali ele não saiu sem cheirar o segundo, o terceiro. Depois de cheirar 30 papelotes de cocaína, ele começou a convulsionar. O chefe do tráfico ligou para a mulher dele para me chamar e ir lá tirar ele do meio da droga e levar para o hospital, porque ele disse: eu não quero que esse cara morra aqui hoje. E ele está quase morto já. Você percebe como as marcas do pecado são profundas? Eu vou terminar essa primeira parte contando a história mais curta que eu conheço sobre o que é o valor de ter Jesus perto ou ser salvo por Jesus. A grande armadilha que o pecado põe é você achar que porque você tem Bíblia você está salvo, que porque você está na igreja você está salvo. Lembre-se que Jesus foi crucificado e morto pela igreja, não foi pelos ímpios, nem pelos gentios. A grande diferença do salvo não é quanto tempo de igreja você tem, não é qual conhecimento de teologia você tem, mas o quanto que você se entregou totalmente a Jesus ou não. No meio dos árabes tem uma historinha. Eles dizem que é real. Eu não sei se é real. Quando você vai no deserto, quando eu fui no deserto do Saara, a boca não produz nenhuma saliva. Você não sua, você não consegue derramar uma lágrima sequer. Você está seco por dentro. Se você tentar cuspir, não sai nem sabão em pó, não tem nada. Eu bebia uma média de 8 litros de água e não suava, não urinava, não fazia nada. A água desaparecia lá dentro. Eu até tenho uns cantis que eu trouxe de lá que você põe a própria garrafa PET, porque não dava conta de levar a garrafinha daquele de lá. E aí então eles contam como o pior inimigo do deserto é a seca, é a falta d'água. É por isso que Jesus tanto se pronunciou como sendo a fonte de água viva. Eles contam que um beduíno estava andando pelo deserto, mas ele estava com muita sede, ele estava muito seco, e ele estava desidratado, ficou fraco. E antes que ele morresse, ele enxergou um oásis, uma lagoa, um laguinho com água. E ele então foi até aquele oásis cambaleando, e quando ele abaixou e pôs a mão no oásis, não veio água, veio areia. Era uma miragem, não havia oásis. Quando ele percebeu que era só uma miragem, ele desfaleceu um pouco da fé que ainda tinha. Mas antes que ele morresse, ele chegou ali na frente um oásis, menorzinho, mas era possível. Ele não conseguia mais levantar, ele foi meio que se arrastando, ajoelhado, tentando cambalear e andar, mas mais se arrastava do que andava. Quando finalmente ele chegou no novo laguinho, no novo oásis, que ele foi pegar, na mão só veio areia, era outra miragem. Naquele momento a sua fé acabou totalmente. Mas muito pertinho ali ele viu uma pocinha de água pequenininha. Então ele arrastou o corpo pela areia, puxando só com o braço, o corpo se arrastando. E quando chegou naquela pocinha pequenininha, ele ajoelhou-se diante da pocinha
e abaixou para pegar água e trazer para mitigar sua sede. Mas quando ele trouxe, novamente veio só areia, porque era outra miragem. Nesse momento ele desfaleceu, desistiu. Quando ele morreu, ele caiu com a cara na areia, e bem na onde ele caiu tinha uma tocinha de mato, uma moitinha muito pequenininha. Mas a cara dele, ao cair sobre a moita, fez com que a umidade da raiz da moita molhasse sua cara. E ele ironicamente morreu com a cara molhada, mas morreu de sede. Por causa disso se criou um provérbio entre os árabes: a água que mata a sede não é a que está perto, é a que está dentro. Nessa semana que estudamos sobre o que é o poder do sangue e da ressurreição de Cristo, lembre-se desse provérbio. O Jesus que mata a sede não é aquele que está perto. Não adianta a Bíblia estar na estante da sala aberta em Salmos 91. Não adianta eu saber falar de cor os Salmos 23. Não adianta eu orar por orações que duram 1 hora. O que mata a sede não são os formalismos da religião, pois foram os formalismos da religião que mataram Jesus. O que mata a sede é aquele que bebe da água da vida. O meu convite a você nessa noite, queridos, e nessa semana: faça de Jesus o seu principal alimento. Que Jesus não seja a sua religião, seja a sua vida. Que Ele não seja o centro do seu coração, que Ele seja o dono de tudo que você tem por dentro. Que Ele possa viver dentro de você, porque Ele quer fazer de você um templo do Espírito Santo. E o desejo dele, Ele disse quando falou: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, mas eu vou preparar um lugar para você. E quando eu for preparar um lugar, eu virei outra vez e levarei você para mim, porque o meu prazer é que onde eu esteja você também. Que nós possamos viver com Cristo todos os dias e o tempo todo, porque em breve Jesus voltará e poderemos no céu viver com Jesus todos os dias e o tempo todo. Que Deus abençoe você. Nós vamos ter um hino agora. Enquanto o hino é cantado, a plataforma da ceia ocupa o espaço e após o hino vem os emblemas da ceia. Tá bom? Convidamos o hino então. Convidamos todos a ficarem em pé para cantarem esse hino, enquanto a plataforma da ceia também ocupa o seu espaço aqui à frente. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. É Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, com cada fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia pelo fogo, a escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com toda
tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Eu convido a igreja que se ajoelha para nós orarmos. Nosso bom Deus e bom Pai, de joelhos estamos gratos a Deus pelo teu grande amor na cruz, que moeu o seu corpo em sacrifício para o perdão do nosso pecado. Obrigado, meu Deus, por esse amor, por esse carinho. E aqui estamos entregando nosso coração, nossa vida a Deus, para que possamos, ao receber este pão, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o nosso crescimento espiritual na nossa vida com Deus. Pedimos a tua bênção, Pai, agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Os diáconos e diaconisas vão para a frente aqui com a gente. E eu vou pedir agora que fiquem em pé, somente aqueles que sentam, mas não comem ainda. Segura ele na mão em atitude de oração. Quando todos estivermos servidos, comeremos juntos. Bem? Então os diáconos aqui vão servir o pão, correto? Por gentileza. Enquanto os diáconos servem o pão, lembre-se então de pegar o pão e não comer ainda, ficar em atitude de oração até o momento de comermos juntos. Também faço lembrar que cada um pega o seu pão. Um não pega o pão pelo outro, assim como o cálice depois também, tá bom? Porque é uma decisão individual de tomar parte da ceia que celebra a cruz, mas também celebra a ressurreição. O pão é feito de farinha, azeite, sal e água. Todos esses itens representam a Jesus e ao Espírito Santo. Nesse pão não tem fermento, portanto. Nesse momento, o pão representa o corpo de Cristo. Ele não se torna o corpo de Cristo, ele representa. Você pode mastigar, pode comer normalmente, porque você não está quebrando o corpo de Cristo com o seu dente, você está quebrando o pão. Ele só representa. Quem crê que ele se torna, crê na teoria da transubstanciação. Nós não cremos nisso. A hóstia dizem que é assim, né? Nós cremos que é a representatividade, que é isso que Jesus fala. Mas ele está sendo oferecido a você para lembrar que um dia na cruz do Calvário o corpo de Cristo foi moído. Assim como para que o pão seja feito, o trigo tem que ser moído. Não se faz pão do trigo inteiro, tem que se pôr no lagar e bater até moer. Jesus se deixou ser moído. Quando ele disse para Judas que ele escolheu, é para isso que eu vim, eu vou morrer, eu quero morrer, eu vim para isso, e não aceitou o pedido de Judas que ele desistisse da morte, ele estava anunciando que a decisão de entregar-se não foi a cruz não prendeu Jesus, os homens não mataram Jesus, os pregos não prenderam Jesus. Jesus poderia, com o vento da sua mão, ou com a simples palavra da sua voz, se libertar da cruz e de toda aquela cena. Os músicos já foram servidos? Mas ele escolheu que ele pudesse realmente sofrer a morte de cruz até o momento final. Por isso ele anuncia em João capítulo 6, dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desce do céu, que desce de Deus e dá vida ao mundo. Aquele que de mim come jamais terá fome, aquele que de mim bebe jamais terá sede, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é esta, que nenhum dos que Ele me deu se perca, mas que todos tenham a vida eterna. Esse é o propósito da cruz e do sacrifício de Jesus. O sofrimento de Jesus não estava na cruz. O sofrimento de Jesus estava na rejeição. Porque Jesus morreu por amor. E por isso ele não sentiu a dor
da morte, porque o amor é maior. Mas quando eu não aceito esse sacrifício, aí sim eu desperdiço o sacrifício que me salva. Todos foram servidos? Os músicos foram servidos? Todos? O pessoal do som também? Todos? Então nós vamos concluir a oportunidade de comer do pão, lendo a descrição de Mateus, que estava presente na hora da ceia, e que disse no capítulo 26, também no verso 26: enquanto comiam, Jesus tomou um pão, partiu, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos. Nós fizemos exatamente isso. E então Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Nós vamos comer juntos agora do pão que simboliza o corpo de Cristo. Podemos comer. Amém? Amém. Por gentileza, vocês podem ficar de pé. Continuando então em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 25 e 26. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos novamente nos ajoelhar e orarmos. Nosso bom Deus e Pai, nessa época do ano em que o mundo cristão volta suas mentes e relembra o passado, onde Cristo fez o maior sacrifício por cada um de nós, nós queremos elevar nossa voz a Ti no sentido de gratidão pelo sangue vertido na cruz. Como a Tua palavra diz, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, e o preço do resgate por cada um de nós foi o sangue de Jesus. Nós te agradecemos por esse amor que não compreendemos, mas aceitamos. Que os nossos votos de lealdade e fidelidade te sejam renovados nesse momento. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Novamente fique em pé quem já comeu do pão, para que agora seja servido do vinho. O vinho que é puro suco da uva. Ao pegar o suco da uva, também como fizemos com o pão, não beba ainda, por favor. Fique em atitude de oração, aguardando até que todos estejamos servidos, para que então possamos beber juntos, tá bom? Cada um pega o seu cálice, e aí então, na hora que todos estiverem servidos, nós vamos orientar para que possamos beber dele juntos. O suco da uva, assim como o trigo tem que ser moído, a uva também tem que ser totalmente pisada, para que ela possa soltar o seu suco, o seu caldo. E então ela solta na medida em que ela, quanto mais sofre, mais caldo ela solta. Jesus, ele se compara também ao suco da uva, porque ele compara o seu sangue ao suco da uva. O vinho, como assim é chamado, mas o vinho sem álcool. É interessante que a uva, ela não é feita a partir de uma planta comum. A videira, ela tem uma base que se chama vide. A vide é a vida da videira. Cada vez que a uva dá o seu fruto, ela morre. Todo o parreiral morre. Os ramos todos secam, as folhas caem, e os ramos também. Fica só lá no ponto em que ele entra na terra, porque a uva ela vai se arrastando como ramos. Só o pontinho que entra na terra que fica, o resto tudo morre. Não fica nem um galho sequer. E então quem não conhece pensa que o parreiral agora tem que ser refeito. Mas não é verdade.
Eu fui pastor em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, é uma terra de muita uva, é a capital da uva no Brasil. E ali então nos barreirais eles vão até a videira e veem se a vide ainda está viva. Se a vide ainda tem cor verde, se a vide ainda tem suco dentro dela, se ela ainda tem capacidade de vida. E quando a vide está viva, eles têm certeza que dali um ano aquela videira estará completamente tomada pelos parreirais e cheia de cachos de uva novamente. Por isso Jesus fala: eu sou a vide, eu sou a videira. Vinde a mim quer dizer vinde a vide, porque você sem mim não passa de um galho que seca e morre. Mas eu te dou vida, e aquele que está em mim produz muito fruto. E se está em mim, o Pai ainda poda para produzir mais fruto ainda, porque sem mim nada podereis fazer. Então a uva ela nos ensina uma dependência de permanecer em mim, permanecer em Cristo. Porém, dentro do ambiente da ceia, ela simboliza a vida eterna, a nova aliança da ceia no céu. E o que tem de bom no céu? Jesus, tem um hino do Arauto do Rei que diz assim: aonde Jesus estiver, o céu será ali. No céu tem ruas de ouro, calçadas de pedra preciosa, tem coisas maravilhosas, mas entenda, acima de tudo, no céu tem Jesus. E sem Jesus não há céu. Assim como o cristianismo sem a ressurreição não pode celebrar nenhuma religião, o salvo sem Jesus não pode celebrar a salvação, porque Jesus ele não é só o Salvador, ele é também o caminho, a verdade e a vida. Todos foram servidos. Há alguém que não foi servido ainda? Então eu vou ler o texto de Mateus 26 na continuidade, a partir do verso 27, onde diz que a seguir Jesus tomou um cálice, tendo dado graças, serviu aos seus discípulos e disse, mostrando o cálice: bebei dele todos, porque isto aqui é a aliança, é o meu sangue, é o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão dos seus pecados. E eu assumo um pacto, uma aliança. Digo que desde esta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Pensando nas planícies celestiais e na vida eterna. Vamos beber agora do suco de uva que nos dá o privilégio de vivermos em Cristo enquanto Cristo vive em nós. Amém? O cálice é descartável, portanto ele pode ser levado embora, pode ser deixado aí no para-livros do banco, que depois é recolhido, tá bom? Nós vamos convidar o pessoal do louvor para que nos conduza o hino final. Enquanto o louvor se prepara, me permita uma última analogia. Você reparou como quando você comeu do pão, o pão estava gostoso, mas era seco? A garganta fica meio seca. Mas quando você bebe o vinho, o que estava meio raspando, fica suave. A vida do cristão não é feita de sacrifício. Jesus é que pagou o preço do sacrifício. Ele suportou o mal-estar do pecado. A vida do cristão é feita do prazer de estar em Cristo. Por isso o hino que vamos cantar para terminar é o mesmo que cantamos durante toda a semana. Hoje a saída não é organizada no sentido que não tem cumprimento na porta. Santa Ceia não pode ter cumprimento na porta. Todos podem se cumprimentar à vontade ao final do hino. Nós vamos encerrar com este hino. O hino ele é um convite, como toda semana foi feito o convite: permaneça em mim. Não vai ser esse hoje? É esse? Se não for, muda, não tem problema. Nós cantamos toda noite esse hino para terminar. E qual é a ideia? Por que eu havia pedido esse hino? Porque eu gostaria que você entendesse que a Semana Santa termina, mas o que é a Semana Santa? É uma semana de pregação.
A verdadeira Páscoa é todos os dias. Permaneça em Cristo a cada dia. Fique em pé, eu vou orar com você. Ao final de uma adoração, começamos a cantar. Deus de amor e Pai, que a tua graça esteja sobre o seu povo, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.